Agora que eu vou estar só assim, ok. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou sozinha. Pois, a Candeias Catarina está atrás da câmara, diz olá. Oi! Pronto. Oi! Pronto, já deixa eu estar atrás da câmera. Ok, então bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série criminal chamada Criminal Minds. Basicamente, nós queremos partilhar casos que nos deixaram... que nos tocaram, pronto, digamos assim. Hã? Cativadas, ficámos cativadas pelos casos. Bem-vindos ao meu dicionário. Pronto, que nos cativaram e nós decidimos partilhar convosco. O caso de hoje é o que... Para de olhar assim para mim! Eu vou olhar para a câmera, eu vou olhar para o visor para ver se está bocado, vá. O caso deste primeiro episódio é o caso da Elizabeth Smart. Este caso eu estou familiarizada com ele já há algum tempo. Eu até fiz um trabalho o ano passado à volta deste caso. E pronto, vou-vos contar tudo sobre esta rapariga, que agora já é uma mulher. Deixa eu ver o vídeo. Elizabeth Smart tinha 14 anos e vivia em Salt Lake City com a irmã e com os pais. Na noite de 5 de junho, aliás, na noite de 4 de junho de 2002, ela foi acordada à meia-da-noite por um homem com uma faca ao pescoço que disse para ela não fazer barulho, senão ia matar toda a sua família. Ela, na altura, partilhava um quarto com a irmã, que tinha 9 anos, se não estou enganada. Sim, acho que deve ser isso. Tinha 9 anos e viu o homem, quer dizer, ela não viu a cara do homem, mas ela viu a irmã ser levada e ficou muito assustada, então simplesmente pôs os lençóis por cima da cabeça e tentou adormecer outra vez. Elizabeth foi levada pelo homem, Brian David Mitchell, de 48 anos, era um profeta autoproclamado. Ele levou-a para dentro da floresta, para um acampamento, onde as pessoas tinham várias tendas, mas para um lugar onde a tenda estava super isolada. Ela entrou no acampamento com o Brian David Mitchell e lá estava à espera Wanda Barzee, que era a mulher do Brian David Mitchell. Nessa noite, Wanda Barzee lavou os pés de Elizabeth Smart, obrigou-a a despir-se e vestiu-a com uma túnica branca, igual a qual mais tarde o Brian David Mitchell teria vestido para se casarem. Basicamente, o objetivo deles era para que o Brian David Mitchell tivesse uma segunda mulher, e tudo isto porque Deus o comandou a fazer isto. O que é absolutamente estúpido, não é? Um bocado de coisa. Mas pronto, o casal acreditava plenamente nisto. E eles casaram-se, pronto. Claro que não oficialmente, mas ficaram casados. E depois foram consumar o casamento e foi essa a primeira vez que o Brian David Mitchell violou Elizabeth Smart, com 14 anos. Na manhã seguinte, a irmã da Elizabeth, a Mary Catherine, foi a correr para o quarto dos pais e dizer que a irmã tinha sido levada por um homem. E então eles não perceberam, ao princípio pensavam que ela tinha tido um sonho, mas foram mesmo ao quarto e ela não estava lá, não havia qualquer sinal em casa. E viram que, vocês estão a ver as janelas, que têm tipo uma espécie de rede a proteger. Essa rede tinha sido furada, tinha sido formado um buraco e terá sido por aí que Brian David Mitchell terá entrado. Os pais foram fazer a queixa à polícia e foi reportado o desaparecimento de Elizabeth Smart nessa manhã mesmo, de 5 de junho de 2002. Esta cadeira está a fazer barulho. Está bem. Ai, foi o meu telefone, desculpa. É tiração. Obrigada. É coisita. Tchuca. Sim, já sei. Ela foi... Tiago! Olha o barulho! Não está a deixar aqui coisas. Elizabeth Smart foi mantida na posse dos raptores por 9 meses. Todos os dias era violada. Não havia um único dia em que ela não era violada. Ela estava acorrentada, por exemplo, eles tinham uma tenda e haviam várias... Pronto, aquilo era uma floresta, havia imensas árvores à volta. E então eles acorrentavam-na. Ela tinha uma corda presa.
Ela tinha uma corda presa à perna com um cadeado que dava a volta aos troncos de todas as árvores à volta. Ela era impossível ela sair num raio de 3 metros quadrados. Era muito pouco o espaço que ela tinha. E era obrigada a limpar, a cozinhar, tudo isto. Wanda Barzee, a mulher do Brian David Mitchell, estava a começar a ter ciúmes de Elizabeth Smart porque o Brian David Mitchell parecia ter uma espécie de preferência à Elizabeth porque era mais nova, ele tinha esse fascínio. Então ela não gostava lá muito da Elizabeth, ela foi sempre muito fria com ela. E Elizabeth Smart lembra-se particularmente de uma vez em que ela estava a ajudar a Wanda a fazer o almoço e ela estava-lhe a contar da história em que deu de comer à filha dela o coelho de estimação. Pronto. Foi nessa altura que ela percebeu que era mesmo uma mulher completamente maluca. Ela disse que mesmo foi a mulher mais assustadora que ela alguma vez conheceu, porque ela percebeu mesmo nesse momento que ela não estava com pessoas sãs. Pronto, então ela era obrigada a fazer todas as tarefas de casa, neste caso da tenda, não é verdade? E muitas vezes era-lhe recusado comer porque ela ou não fazia algumas coisas bem ou se portava mal porque tinham-a apanhado a tentar fugir. E ela lembra-se também particularmente de uma vez em que eles estavam todos a preparar-se para almoçar. Era uma espécie de taco, estão a ver? Aqueles tacos. Eles fizeram assim muito gourmet, digamos assim, com o que eles tinham, porque Brian David Mitchell saía quase todos os dias para ir roubar lojas, bombas de gasolina e muitas vezes embebedava-se mesmo. Chegava lá todo bêbado e fazia coisas imagináveis. Inimagináveis. Não nos passa pela cabeça, por Fazia coisas inimagináveis à Elizabeth Smart. Então ela lembra-se de eles estarem a prepararem-se para comer e foi uma das primeiras vezes em que eles comeram juntos. E, desculpem, e então ela ia começar a comer, só que o Brian David Mitchell e a Wanda Barzee estavam a agradecer a Deus pela comida e como ela não sabia que eles faziam isso, eu estou a olhar para a luz em vez da câmera, é isso que eu estou a dizer. Ela não sabia, então ela não comeu durante 2 dias, acho eu, por isso, porque ela não sabia que eles iam fazer isso. E ela passava mesmo muita fome, muita sede, porque os restos que eles deixavam eram para ela e muitas vezes não havia restos. Ela, como eu já tinha dito, era violada sexualmente todos os dias, mais do que uma vez por dia. Isto são mais de 270 abusos sexuais. E ela era intimidada todos os dias, dizendo que se ela tentasse fugir, ele iria voltar à casa dela e iria matar toda a sua família. Ela não sabia se ele já tinha matado a família quando saíram do acampamento, se não. Portanto, ela tentava não fazer nada, mas às vezes via uma oportunidade e realmente tentava fugir, o que não resultava muito bem. Eles saíam várias vezes do acampamento, os 3, só que quando saíam eram completamente cobertos. Elas tinham túnicas brancas e uma espécie de lençol. Vou pôr aqui tipo a foto, uma espécie de lençol, um lenço. Não era bem isso, era mesmo. Há a foto, ok? Era tipo um lenço, não sei, era um lenço e só se via mesmo os olhos. E uma vez, durante uma dessas saídas, foram à biblioteca porque o casal queria sair de Salt Lake City para um sítio mais quente para o inverno. Foram para a biblioteca, pediram um mapa do país e foi aí que um polícia se aproximou deles e perguntou o que é que eles estavam lá a fazer, porque realmente era um bocado. Não era comum ver aquelas pessoas vestidas daquela maneira numa biblioteca. Então, como eles estavam à procura da Elizabeth Smart, podia ser uma pista, mas pronto. Eles foram e perguntaram
quem é que eles eram, o que é que eles estavam a fazer em Salt Lake City. E o Brian David Mitchell disse que era a mulher e era a filha dele. A polícia pediu para ela falar, para dizer o nome dela. Só que debaixo da mesa a Wanda Barzee estava literalmente a agarrar na perna dela para ela sentir aquela pressão de que se tu falares, tu e a tua família morrem. Então ela ficou calada e o polícia não insistiu mais e saiu. Era uma oportunidade que ela tinha para se libertar, mas muitas pessoas perguntam porquê é que tu não disseste quem tu eras, porquê é que tu não querias voltar para a tua família, mas realmente não é... Ela não estava obviamente presa, mas psicologicamente ela estava, porque ela sabia se dissesse a família dela ia morrer, ou pelo menos era o que ela pensava, o que a faziam acreditar. Então nunca se deve fazer essa pergunta, porque é que não disseste? É óbvio que a pessoa quer dizer, mas ela sente que não pode. Entretanto, em casa dos Smart, a Mary Catherine disse que reconhecia a voz do raptor da irmã mais velha, que se lembrava de onde vinha, e ela disse que a voz pertencia a Emmanuel. Emmanuel era um homem, era um sem-abrigo, a quem o seu pai teria oferecido um trabalho a fazer manutenção no telhado na sua própria casa, e a mãe teria dado esmola uns dias antes. Esmola uns dias antes. E a polícia ao princípio não deu muita credibilidade a esta pista, mas o pai insistiu que ele se visse. Contratou como é que se diz? Um desenhista? É para fazer desenhos, tipo, das pessoas. O pai da Elizabeth Smart insistiu e pediu um artista para que fizesse um desenho. Ok, para fazer um retrato robô, não é robô, é põe mesmo a lápis, estão a ver? Está calada. Pediu um senhor, ok? Pediu um senhor para desenhar o Emmanuel e pôs os cartazes à volta da cidade. E se alguém tivesse visto este homem, para ligarem para aquele número, blá blá blá, a conversa toda. Entretanto, a família de Brian David Mitchell viu o cartaz e disse que aquele não era o Emmanuel, mas sim o Brian David Mitchell. O que acontece é que o Emmanuel, que eles conheciam, não tinha barba, estava muito mais apraltado, e o Brian David Mitchell tinha uma barba enorme, se vocês conseguirem ver nas fotos, era mesmo... Não se parecia o mesmo homem, mas a família reconheceu e foi feita... Foi uma procura... Foi identificado? Não, uma busca, exato. Ok, foi emitida uma busca, exato, para dar... E foi então que foi emitida uma busca para encontrarem Brian David Mitchell. Foi então que 12 de março de 2003... Tem cara de palhaça. Deixa-me concentrar, Candeia, está quieta. Já estou a Olhar para a minha cara, é tão triste. Tu é que disseste, eu não disse nada. Foi então que a 12 de março de 2003, Brian, Wanda e Elizabeth estavam numa bomba de gasolina, estavam a fazer uma paragem, uma viagem que eles tinham feito começaram há bastante tempo. O que foi isto? Não sei, amor. Após uma viagem que eles andavam a fazer à mercê de boleia e a pé, o Brian e o Wanda estavam com aquelas túnicas e a Elizabeth estavam com uma peruca, com uns óculos de sol, vestida, toda tapada. E foi então que, quando estavam a sair das lojas das bombas de gasolina, não sei se me estou a fazer... a loja de conveniência, né? Sim, loja de Yeah. conveniência. Estavam a sair dessa loja de conveniência e foram cercados por 2 carros de polícia. E foi então que os agentes foram ter com eles e separaram imediatamente a Elizabeth do Brian e da Wanda, para que ela não sentisse tanto aquela pressão de se eu disser eles vão me matar e a minha família. E foi então que estou falando da cadeia vibrou. Foi então, foi o acontecimento do ano. E esse foi esse o acontecimento que foi para as notícias nesse dia. Então, que eles se separaram, perguntaram até bastantes vezes, insistiram bastante em perguntar quem é que ela era, e ela estava a resistir muito ainda, apesar de ela estar separada dos raptores. E agora foi a minha barriga. Então eles insistiram bastante, quem é que tu és,
tu és a Elizabeth Smart. Eles perguntaram mesmo, tu és a Elizabeth Smart? E ela ficava calada, mas finalmente ela decidiu dizer e afirmou que sim, eu sou a Elizabeth Smart. Eu estou desaparecida há 9 meses. Ela foi levada para a esquadra, onde se reencontrou com a família. Calma, só para vocês perceberem porque é que eu me estou a rir. A Candeias está ao meu lado, deitada no chão, e acabou de pegar no ténis para fazer como uma almofada. Malta, eu prometo que estou sóbria, tá? Eu estou bem. Pá, desculpa lá, com licença. What the fuck, não era mais fácil pedir-me para ir lá ver? Ué. Malta, esta é a minha visão. Só para vocês saberem o que é que eu estou porque é que eu me estou a rir. Pronto, malta, eu prometo que estamos bem, nós estamos sóbrios. Simplesmente estamos a ver o teto. Parei de gravar sem querer. Não faz mal, para de cuidar. Para de... Eu estou na hora da sexta, no aniversário. Wanda Barzee declarou-se culpada e foi condenada a 15 anos de prisão. E o caso de Brian David Mitchell demorou 8 anos até ser levado a tribunal, porque os psicólogos não o consideraram... como é que eu ia dizer? Sim, está aqui a palavra. Competente psicologicamente para tal. Tem aqui o guião, deixa-me falar. A 11 de dezembro de 2010, Brian David Mitchell foi condenado à prisão perpétua e a Barzee foi libertada em setembro de 2018. Há pouco tempo, malta. Há pouco tempo, há um ano. Estou bem cascada. E com vontade de dar um pedido. Hoje em dia, a Elizabeth Smart é uma ativista para a segurança de crianças, tem 30 anos e é também anti-pornografia, porque ela acha que a origem de todos estes problemas da violação e deste desejo sexual de alguns homens que não é controlável tem muito a ver com a pornografia. Então ela é bastante anti-pornografia. Ela tem um marido e tem... O que é que foi? É que tu na mesma frase conseguiste ser pornografia vai mais 1000 vezes, mas pronto. Ela tem um marido e tem 3 filhos. Ela recentemente lançou um filme documentário basicamente, porque tem a narrativa dela a dizer o que se passou e também tem a recriação. Pelas palavras dela, tinham sido feitos acho que 2 filmes ficção, não é ficção, não é? Mas sem a narração dela por trás disso. Portanto, este é obviamente o mais, como é que se diz? Perto da realidade. Exato, mais perto da realidade. E chama-se I Am Elizabeth Smart e sai naqueles sites clandestinos, estão a ver? Tipo 1, 2, 3 movies e isso. Vocês deviam ir ver. Isso incentiva a malta. Exato. Mariana, ainda somos presos. Vocês podem ver esse filme online. Pronto, malta, foi este o primeiro episódio do Criminal Minds. Se vocês gostarem desta série, por favor, digam-nos. Se eu estou só aqui a fazer figura de parva, por favor, digam-me. Pronto, basicamente, a Elizabeth Smart sofreu muito. Ela tinha apenas 14 anos e esteve nas mãos destes 2 psicopatas, mesmo completamente perturbados, que realmente eles eram um casal bastante normal, pelo que muitas das testemunhas disseram, mas que foram completamente mudados pela loucura de Deus mandou-me fazer isto e agora Deus mandou-me fazer aquilo, e tornaram-se mesmo um casal de malucos e levou-os a fazer isto, o que foi completamente estúpido. E não digamos que arruinou a vida de Elizabeth Smart, porque ela aprendeu a lidar com isto, e a mãe até lhe disse quando ela voltou da esquadra da polícia, aliás, quando ela voltou, ela não contou tudo o que se tinha passado aos pais. Os pais tinham uma ideia, mas não sabiam mesmo tudo o que ela tinha passado, e só o iriam descobrir quando ela enfrentou o Brian David Mitchell em tribunal. E aí foi um completo choque para os pais dela. Numa entrevista, o pai dela chorou imenso
quando finalmente ouviu tudo, mesmo tudo que ela tinha passado. Então uma das coisas que a mãe lhe disse quando ela voltou de casa é que o maior castigo que podes dar a estas pessoas não é sentir-te, como é que eu ia dizer, não é limitares-te, não é limitares a tua vida a esta coisa, não é sucumbires a todo este trauma, mas sim simplesmente pôr isso tudo de lado e ajudar pessoas que possam ter passado por isto, e foi isso que ela fez, e por isso acho que é uma boa lição para todos nós, que nós devemos sempre ver o lado positivo e tentar ajudar pessoas através da nossa experiência. E pronto, malta, foi isso, espero que tenham gostado e beijinho.